Ei, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de neuromarketing. Você já ouviu falar o que é neuromarketing? Você já reparou que todo tempo nós estamos vendendo? Mesmo aquelas pessoas que não trabalham diretamente na linha de venda de algum produto, hora ou outra ela está vendendo o conhecimento dela, está vendendo um produto que ela fez, ela está vendendo algo que ela tem que apresentar de trabalho aos seus gestores. Então todo tempo a gente está vendendo e todo tempo a gente está precisando tomar decisões na vida para que possamos ou tomar uma direção certa ou deixar de entrar em algum local que a gente está em dúvida. Então, e se eu disser para vocês que isso tem a ver com neurociência, você vai acreditar? Tem um saber novo chamado, novo nem tão novo, né? Mas que para algumas pessoas que ainda não estão nesse aspecto, é o neuromarketing. Neuro, usando os saberes da neurociência, e marketing, que é a arte de vender, a arte de negociar. Então, marketing tem a ver com você colocar seu produto para ser conhecido por alguém. Eu gosto muito de mecanismos usados pelo Steve Jobs quando ele lançou o smartphone. Ele lançou essa tela touchscreen. Ele não gostava mais daquele teclado que tinha dentro daquele BlackBerry, que era o celular que tinha um tecladozinho acoplado a ele, e o Steve Jobs não gostava. Então ele queria criar um teclado dentro do telefone. Então foi aí que ele descobriu isso. E quando ele cria isso, ele tem que fazer isso ser desejado pelas pessoas. Aí ele criou a tecnologia do iPhone, iPad, o MacBook, e, enfim. Ele foi um cara que trabalhou extremamente com nossos desejos da neurociência para que possamos comprar o produto que ele estava lançando. E nada melhor do que criar um curso onde esses princípios evolutivos que são do mecanismo do sistema nervoso, eu estou lendo aqui, mas para falar direitinho para vocês, eles são propriedades que mexem com a memória, com a emoção, com os reflexos, com os comportamentos desde os primórdios, que a gente tem o cérebro que vem evoluindo há bilhões e bilhões de anos. Nós sabemos que dentro do nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios e nós sabemos que nós temos tantas conexões neurais que, se fosse comparar a areia da terra, do mar, a areia do mar seria quase equivalente ao número de átomos. Então são tantas conexões neurais que acontecem aqui no nosso cérebro. Então por que não a gente dar um passo à frente e aprender sobre os neurotransmissores, sobre os neurônios, sobre neuroplasticidade, sobre nascimento de novos neurônios, a neurogênese, sobre neurônio espelho. Eu tenho feito uma série de matérias na televisão, nos rádios, falando do neurônio espelho. Eu fiz uma matéria para um jornal há pouco tempo falando que amigo é mais importante que família através do neurônio espelho. Você vai ter simpatia pelas pessoas que são parecidas com você. Eu sei que isso é uma quebra de paradigma muito grande, mas no curso nosso de neurociência, que está começando agora em julho, o nosso propósito é esse, é quebrar paradigmas que há tanto tempo vem sendo falado e dito como verdade, que a gente só usa 10% do cérebro. Então, isso não é verdade. Vamos voltar ao neuromarketing? Vamos voltar? Vou passar aqui a paginazinha. Então, a gente não vive num mundo cada vez mais dinâmico e competitivo. E por que a gente não pode usar o saber da neurociência para poder transformar o nosso produto em algo vendável? O que você vende? Eu vendo aula, eu vendo pacientes curados, pacientes em processo de cura. Então, eu tenho que trabalhar com o desejo da pessoa. Eu tenho que fazer a pessoa desejar, ela poder modificar a vida dela. Há uns dias atrás, eu recebi um paciente que ele vinha de um psiquiatra, que ele falou que o psiquiatra determinou várias coisas na vida dele. E ele estava revoltado, chorava muito. E o que a gente pode perceber nisso? Todas as vezes que você quer determinar a vida do outro, o outro não dá conta, porque a gente só vai dar conta de viver aquilo que a gente aguenta. Então, uma das técnicas que eu adoro da psicanálise é exatamente ela, porque ela não é diretiva, ela faz com que você mesmo vai se esculpindo, porque a psicanálise ela funciona como uma escultura. E aí eu tenho escutado muitas pessoas agora, porque eu estou lançando aqui no Instituto Cássia Rodrigues, eu estou aqui no Instituto Cássia Rodrigues, e aí as pessoas têm falado, mas você está misturando psicanálise com neurociência? Vamos lembrar o seguinte, Freud era neurologista, vamos lembrar que Freud começou
começou pelos experimentos das enguias e através disso que ele foi criando a psicanálise. Talvez naquela época ele não tinha isso tudo que a gente tem, esse arcabouço de informações que a gente tem em 2017. Então eu não estou dizendo que a psicanálise responde tudo, nem a neurociência responde tudo, mas a gente pode trabalhar a neuropsicanálise, é usar dentro da psicanálise o saber da neurociência. E nem essa formação de 6 meses a gente vai ter esse estudo da neuropsicanálise, onde será ministrado pela Flávia Bessone. A Flávia Bessone vai ser a responsável para ministrar esse módulo. Ela está na equipe do Dr. Augusto dos Santos, que é o médico responsável para estar ministrando esses cursos. Nós estamos fazendo várias matrículas, as pessoas têm procurado, tem sido muito interessante ver um novo público chegando, não aquele público da psicanálise, mas um público que já é psicólogo, que já é psicanalista, assistente social, que quer fazer algo para aprender mais, que eles estão sentindo que precisam de algo mais. E nós precisamos, na nossa carreira, o tempo todo vender projetos. Nós somos vendedores. A pessoa que chegar para mim e falar ela não é vendedora, ela está mentindo para ela mesma. A gente pode não ser vendedor de um produto, a gente não vende esse estojinho, mas a gente tem que se vender o tempo todo. A gente está o tempo todo sendo comprado por alguém. A gente está o tempo todo acreditando que a pessoa vai ou não desenvolver um produto com a nossa parceria. Então, o que eu digo para vocês? Sejam pessoas que acreditem na neurociência. E aí nós precisamos entender como que funciona essa percepção que está no nosso cérebro. Pois não basta nesse mundo de 2017 ser competente, ser honesto, ser produtivo. A gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é competente, honesto e produtivo. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós defendemos uma causa e que nós vamos atrás dessa causa, que as nossas percepções e as nossas memórias, elas vão estar conosco e elas vão permanecer com a gente. Então, neurociência, o que seria neurociência? É um conjunto de disciplinas científicas que estuda o sistema nervoso e a interação com as demais. Ela estuda os sistemas, os órgãos e o ambiente externo. Neurociência, ela estuda o encéfalo. E o encéfalo é o grande responsável pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos comportamentos, para que a gente possa gerenciar a sobrevivência da nossa vida e aprimorar a nossa vida. Eu tô lendo aqui, tô lendo para passar para vocês direitinho, como se eu estivesse lendo num data show, porque eu quero passar de uma forma bem didática para vocês esse estudo da neurociência, um conjunto de processos que vão mostrar e evidenciar as diferenças biológicas e psicológicas e sociais entre os indivíduos. A gente tem o hipocampo. Dentro do cérebro a gente tem o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala, o tálamo. Dentro do encéfalo a gente tem o cérebro e dentro do cérebro a gente tem isso. E a gente trabalha com 2 tipos de memórias, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela está aqui no lobo pré-frontal. A gente tem 4 lobos, um aqui, o parental, o occipital e o parental, occipital, frontal e o temporal, que é da audição. O occipital é da visão, tá aqui atrás. Então, o pré-frontal é responsável pela memória de curto prazo. E a memória de longo prazo é no hipocampo, é uma área mais profunda do cérebro. E o cérebro, ele tem as conexões neurais. Você sabia que foi uma brasileira que chegou à conclusão, a Suzana Herculano e a equipe dela, hoje ela está nos Estados Unidos estudando, que ela chegou à conclusão do nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios e a gente tem muito mais conexões que a areia do mar. Então é muito bacana isso. Você sabia que quem começou a estudar essa neuropsicanálise, a psicanálise junta com a neurociência, foi a Eric Kandel, um neurocientista que nos anos 2000 ganhou o prêmio Nobel descobrindo isso da memória, descobrindo através do experimento de um molúsculo que nós temos a memória no cérebro. E a memória de curto prazo é uma memória de curto prazo, é uma memória que se converge na memória de longo prazo. E ela vem através da visão. E em 80 anos, nesses últimos 80 anos, descobriu-se mais coisa do que nos últimos 800 anos. E essa comunicação é feita por proteínas e outra substância química, a proteína do cérebro. O hipocampo também liga as regiões sensoriais do cérebro, que vão à aparência, o som e o cheiro. Já ouviu uma música e te reportou o local? Você já sentiu um cheiro e te reportou o local? Você já ouviu um som
já te reportou local? E quando você olha para uma pessoa e te reporta um local, isso tudo tem a ver com o hipocampo. E nós temos 3 tipos de cérebro: o cérebro reptiliano, o cérebro sensorial e o cérebro intuitivo, que é esse nosso do sistema límbico. O cérebro reptiliano é o cérebro inicial lá dos primórdios. O cérebro sensorial é o racional. E o cérebro intuitivo é esse emocional. E tá o córtex pré-frontal. E a região do cérebro responsável pela percepção chama fusiforme. E essas percepções iniciais, elas geram vínculos. As conexões de uma lembrança entre um neurônio pode se tornar uma combinação física. Vou dar um exemplo. A música que você associa a um episódio da sua vida, que aconteceu algo, seja positivo ou negativo, todas as vezes que você ouvir aquela música, de novo, você vai ter aquela lembrança. E o cérebro pesa em média 1,5 kg. E ele consome 20% da energia do nosso corpo. Hoje eu queria falar isso, eu dei uma lidinha, vocês perceberam que eu li. Mas eu vou depois gravar um livro, nada de ato fálico, eu não tenho vontade de escrever. Eu vou gravar um vídeo do sistema límbico, eu vou explicar para vocês o sistema límbico. Na semana que vem na rádio ficou determinado que a gente vai falar de hipocampo, hipotálamo, amígdala e o tálamo. Então eu vou estudar para isso. E ó, não sou eu que vou ministrar o curso de neurociência, mas eu estou estudando muito, sabe por quê? Eu já venho estudando isso tem uns 15 anos sobre neurociência. Quando eu pego meus livros mais antigos para recapitular, para estudar mesmo, olha gente, eu tô com um caderno, eu sou da época do caderno e eu tô estudando. E aí, olha só, o caderno, eu tenho vários cadernos, porque eu gosto do smartphone, eu gosto da tecnologia, mas eu gosto também de estudar. E ó, eu gosto de mostrar, eu gosto de desenhar, olha aqui, eu acabei de ler para vocês. E eu gosto das canetinhas coloridas, eu sou toda, ó, dedicada e toda... Eu gosto de fazer as coisas bonitinhas. Eu tenho cadernos, vocês acreditam que eu tenho cadernos de quando eu tinha 15, 16 anos na minha casa? Na minha casa é bastante grande, eu tenho um local lá que quando eu vou lá leio a Cássia criança, a Cássia adolescente. Vocês sabiam que isso é encantador? Tem dia que eu paro e choro, como eu desejava desde pequenininha ajudar as pessoas a terem transformações de vida. E aquilo que a gente deseja tanto, a gente um dia consegue. Então eu queria que vocês tivessem essa motivação para a vida. Queiram transformar a vida dos outros primeiro. A primeira vida que você tem que transformar é a sua. Na sala de aula dessa semana eu contei que quando eu tinha 11 anos, aqui no local que é o Instituto Cássia Rodrigues, é um local que eu fazia desfile de Suzy. Desfile de boneca de Suzy. E eu fazia esses desfiles porque eu já queria contato com as pessoas. Depois de 13, 14, 15 anos, eu fazia festa junina na rua aqui do Instituto Cássia Rodrigues. Então eu sou uma pessoa que há muito tempo eu tenho vontade de ter contato com as pessoas. Então eu gostaria que você tivesse esse desejo de querer transformar você. E depois você transforma o mundo. Porque Sigmund Freud falou, o mundo externo a gente só vai mudar quando a gente conseguir mudar para esse mundo. Então, parafraseando a frase do Freud, muda, que aí o mundo vai mudar, sabe? E uma outra frase que eu amo, do Jean Paul Sartre, você é o que você fez com que fizeram de você. Não adianta você achar que fizeram você ser assim. Sempre a gente tem que ser alguém que a gente faz o que fizeram com a gente. Não seja derrotado porque quiseram te derrotar. Levante, muda a sua vida, transforma a sua vida. E aí você vai alcançar o sucesso. Espero que tenha valido a pena esses minutos que você passou comigo. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Ó, beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.